Bom, no treinamento de hoje, vamos falar sobre entrada de notas. Então, o que eu queria abordar hoje com vocês? Na verdade, falar em si da entrada de notas no sistema, as duas formas que temos hoje, mas também já diante dos testes e das demonstrações, fazer uma revisão do que a gente viu até agora. Então, porque aqui a gente pode dizer que a gente conclui um processo no sistema. Com a entrada de nota, a gente já conclui todo o processo, né? Para eu entrar com a nota, eu preciso cadastrar um material, eu preciso cadastrar uma empresa, eu preciso ter uma natureza de operação, eu preciso ter a configuração fiscal, tudo certinha, eu preciso fazer um pedido de compra, se eu quiser ainda fazer a questão de solicitação de compra e de concorrência, eu preciso de fazer antes de fazer o pedido de compra. Então, a entrada de notas já é finalmente, é a conclusão de um processo aí para a escrituração da entrada, né? Então, toda a parte de suprimentos aí que vem antes da entrada, ou a parte operacional, eu já concluo aqui na entrada de notas, tá? Conceito. Então, por que que serve, né? Por que que eu entro com nota fiscal? Nada mais é que para escriturar todas as minhas compras, os meus serviços tomados que eu tive na empresa, tá? Porque eu tenho que escriturar isto em livros, no SPED, né? Então, eu preciso entrar. Para eu vender uma mercadoria, eu preciso ter a entrada desta matéria-prima, se eu faço industrialização, ou se eu revendo a mercadoria, eu preciso ter a entrada da compra desse material para que eu possa revender. É um controle total de estoque aí. Então, a nota de entrada é essencial para que possa fazer esse controle, tá? As operações são registradas individualmente e cronologicamente, né, respeitando as datas de ingresso. Então, hoje o sistema, a gente vai observar que tem a data da emissão da nota e tem a data do recebimento. São datas que podem ser iguais, mas elas têm sentidos diferentes, tá? Daí eu abordo para vocês também. Então, no fluxo aqui, o que que acontece? Temos lá o pedido de compra, né? É, com o pedido de compra, eu tenho duas formas para fazer a entrada. Tanto a entrada manual, que eu vou fazer várias demonstrações aqui com vocês, e eu vou também abordar a importação de XML, que nada mais é a entrada, mas a entrada através do robozinho, através do XML que o fornecedor envia, a gente faz a entrada automática desta nota fiscal. Então, eu tenho essas duas formas. E com a entrada da nota, eu tenho a possibilidade de fazer a conferência da nota. Tá? Então, daí a gente vai ver no parâmetro lá de natureza de operação que eu posso definir. Essa entrada já vem com a entrada automática com a conferência automática, tudo certinho, ou eu passo por uma tela de conferência de notas. Para que que serve essa tela de conferência de notas? Porque normalmente empresas grandes nem sempre é o setor fiscal que dá a entrada da nota. Né? Então, às vezes, a entrada da nota lá chega com caminhão. Então, o caminhão chegou, o motorista entregou a nota lá para o pessoal de expedição, para o pessoal que recepciona, eles que fazem a entrada manual da nota. Né? Então, eles não entendem de CFOP, eles não entendem de imposto, não entendem nada dessas situações. Então, a nota fica lá pendente até um departamento responsável vir e fazer toda a conferência. Data de recebimento, chave de acesso e demais informações, tá? Então, por isso, a importância da conferência de notas. Então, aqui a gente tem a tela básica dela, né? Acho que acredito que praticamente todos já viram. Então, lá em fiscal, menu fiscal entrada de notas, nós fazemos todas as entradas, tanto de nota de mercadoria quanto de prestação de serviço. Tudo está relacionado nesta tela, tá? Então, aqui eu faço recebimentos de notas de mercadoria, serviços, de fretes, tá? Conhecimento de frete, tudo é nessa telinha aqui. Depois eu vou mostrar para vocês como faz a entrada com pedido, sem pedido, com referência, com ajustes manuais, entrada de frete com conferência de frete,
tá? Que é muito utilizado hoje para os clientes. Uma entrada complementar ou de ajuste, entrada com lotes, daí aqui a gente vai ver na prática essas situações, tá? Então, como eu falei para você, a conferência de nota, ela não é obrigatória no sistema, tá? Ela é definida no parâmetro da natureza de operação, e ela é utilizada nessas situações em que não é o departamento fiscal que faz a entrada dela. Então, aqui na conferência de notas, eu posso fazer qualquer desses ajustes do número de nota, do modelo de nota, da série. Posso ajustar os lançamentos contábeis, que aqui eu já verifico também se os lançamentos contábeis estão corretos, se a data do meu pagamento está correto. Se eu precisar alterar alguma conta contábil, algumas informações, consigo alterar antes de efetivar a entrada da nota, tá bom? E também, gente, a gente tem a possibilidade de emissão de nota de entrada, né? Então, às vezes, a gente se confunde um pouco, porque a gente vê lá fiscal, entrada de notas, e fiscal, emissão de notas, notas de entrada, tá? As duas, gente, são notas de entrada, tá? E elas fazem o processo praticamente igual. Qual que é a diferença? A emissão, notas de entrada, sou eu o responsável pela emissão daquela nota de entrada. Tá? Então, eu não faço mais. Quando eu utilizo a emissão de nota de entrada, quando eu não tenho, quando o meu fornecedor, meu cliente, ele não me mandou uma nota, como que eu vou colocar aquela mercadoria no meu estoque sem nota fiscal? Eu não posso. Então, ou meu fornecedor envia nota, que é o mais comum, ou existem situações, por exemplo, nota de importação, porque quando eu importo lá do exterior, eles não existem nota fiscal. Nota fiscal é algo brasileiro, do Brasil, então não tem. Então aí sim eu utilizo emissão, notas de entrada para que eu possa escriturar essa entrada desta mercadoria na minha empresa, tá? E outras situações também que é muito usada quando eu faço uma devolução, eu preciso fazer uma devolução de venda para um cliente que não emite nota, por exemplo, pessoa física, né? Então eu vendi lá minha mercadoria para uma pessoa física e essa tá com problema a mercadoria, eu preciso retornar esse meu produto para o estoque. Né? Então, o que ele faz? Ele não tem como emitir uma nota de devolução. Pessoa jurídica, o correto é emitir. Ele vai emitir uma nota de devolução para você e você faz a entrada normal. Mas se é uma pessoa que não tem emissão de notas, como pessoa física, você é responsável pela emissão da nota de devolução. E hoje é feito isso lá em fiscal, emissão de notas, na opção notas de entrada. Tá bom? Isso é a parte manual. Temos também a parte automatizada de importação de XML, que daí é toda uma configuração num robozinho que a gente fala, ou no importador de XML, daí cada um utiliza mais ou menos um termo aí. Então, nada mais é que uma interface de importação dos XMLs, tá? Então, eu vou passar primeiro as instruções manual, depois a gente vem aqui que eu vou mostrar como faz a configuração no robozinho, no importador de XML, e a gente faz as simulações de entrada de nota pela importação do XML, ok? Então, vamos lá, vamos no sistema. Vou trabalhar com a Treina Sub para demonstração, porque ela tem poucas coisas e eu quero forçar algumas mensagens aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer as mensagens para aparecer, para a gente mostrar umas situações mais reais e do que pode acontecer na hora que a gente faz a entrada de nota, tá? Então, vamos lá. Por onde eu começo? Primeira coisa, qual que vai ser o meu fornecedor, qual que vai ser a minha empresa? Então, vou lá no cadastro da minha empresa. Eu recebi uma nota, por exemplo, vamos lá, pegar um fornecedor. Vamos ver se tem algum fornecedor diferente do meu aqui. Eletro, não, que isso daqui eu vou demonstrar energia, eu quero de um produto. Então, eu vou vir aqui e vou cadastrar um fornecedor diferente, tá? Aqui a gente já vai assimilando aí. Vamos colocar um nome decente aqui, para a gente recapitular tudo que a gente foi vendo no decorrer dos treinamentos, tá?
Então, vou colocar aqui, sei lá, empresa. O meu tipo contábil, fornecedor nacional. Não quero tipo de adiantamento. Vou colocar aqui minha empresa. Vamos pegar um grupamento de fornecedor. Vou colocar aqui o endereço. Uma pessoa física. Pronto, isso já é suficiente para eu cadastrar. Ele vai me dar o código. 12. Então, vou entrar na 12 aqui, só vou ativar ele para eu começar a utilizar. Então, eu vou fazer uma entrada de notas para a empresa 12, utilizando, vou entrar com que material? Cadastro de material. Tenho esses materiais, se eu quiser criar novos materiais, tudo bem, eu já vou utilizar aqui para a gente ganhar tempo, tá? Então, eu vou utilizar, eu vou entrar com uma matéria-prima, esse leite top aqui. E qual que é a operação que eu vou utilizar? Daí, vamos lá nas operações. Vou ter diversas naturezas de operação e eu vou destacar, por exemplo, operação 1, que é a mais usada quando se trata de compra de mercadorias, tá? Aqui já começa a nossa questão, né? Posso aqui, só recapitulando, entrar com a nota através de um pedido de compra, ou eu posso entrar com a nota diretamente. Então, quem faz essa definição é aqui neste parâmetro na natureza de operação. Então, vamos lá. Eu preciso entrar com uma nota fiscal que eu não quero fazer pedido de compra, eu não quero fazer solicitação, não quero fazer concorrência, não quero fazer pedido de compra, não quero nada. É uma nota simples de remessa que eu não quero fazer nenhum controle disso. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, a minha natureza de operação tem que estar busca nenhum. O que muitos dos clientes fazem? Às vezes é uma nota ou outra neste formato, ele utiliza a própria natureza. Um, que é normal, tá lá, configurada certinho, pedido de compra, ele vai lá, muda para nenhum, entra com a nota e depois volta. Mas não é, a gente não recomenda fazer isso, tá? Isso é caso em caráter de exceção, para ir logo. O normal, então, no caso, era para ele ter uma nova natureza de operação, em que esta natureza de operação não busque pedido de compra. Eu não buscando pedido de compra, eu já vou diretamente na tela de menu fiscal, entrada de notas, tá? No caso aqui, ele está configurado para fazer o pedido de compra, então eu vou fazer o pedido de compra, ok? Aí a gente já faz uma revisãozinha dos pedidos de compra também. Não vou passar por solicitação nem concorrência para a gente ganhar tempo também. Vou vir aqui no pedido de compra. Simples. Quem é o meu fornecedor? Meu novo fornecedor 12. Vou colocar aqui qualquer um. Não tem condição. Essa base está triste de condição, hein? Temos que criar umas condições aí. Vou colocar aqui. Operação 1. E o meu material. Acho que não tem espaço. Quanto que eu vou comprar dele? 5 a 12,50. Confirmar. Pedido 7. Então, vamos lá. Este aqui, pedido simples, né? Vou vir aqui, aprovo ele. Uma entrada de nota sem problemas nenhum, sem uma entrada normal, básica, por exemplo, a gente fala. Então, aqui a gente vem em fiscal entrada de notas. A tela, ela tem um pré-filtro da data hoje, tá? Se eu quiser, eu preciso ver as notas que eu dei entrada antes. Eu venho aqui ontem, 15 e até todos um ano, para não. Isso daqui foi feito, na verdade, gente, para ficar mais rápido a tela. Então, assim, a gente tem uma empresa que tem muito, 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 muito. Então, ela para abrir essa tela aqui, ela carregava todas as informações. Então, foi necessário isso para deixar
a performance do sistema um pouco mais rápido, tá? Então, aqui, se colocar 2 meses, a gente vê as notas de entrada que eu já fiz aqui. Aqui ele traz o cabeçalho da nota, né? Então, a tela também tem status. Então, eu tenho os status de pendente, conferido e excluído. Uma observação nessa tela é que as notas fiscais que eu excluo, ela não limpa da tela, tá? Ela fica com status excluída, tá? Então, ela não sai, eu vim aqui excluir a nota, mas está aqui, não sai mesmo, tá? A estrutura da tela fica demonstrando mesmo, não sei muito sentido disso, mas acho que é porque vem com índice no banco, alguma coisa assim. Mas ele não sai da tela, ele não limpa, como no caso de emissão de notas e emissão de entrada, ele limpa a tela quando você exclui a nota, diferente da tela de recebimentos, tá? Aqui eu tenho os parâmetros envolvidos na entrada de nota, porque quando eu entro com a nota, eu posso fazer o recolhimento, posso fazer o recebimento físico e posso inspecionar o meu material, tá? Então, esses aqui são só campos para você visualizar se esta nota já teve o recebimento físico, ela vai estar com sim. Se não tem recebimento físico, vai estar como N. Inspeção, S e N também, tá? Número da nota, série, o modelo, certinho os dados. Quero saber quais são os itens que estão amarrados. O que eu entrei? Então, no item excluído não vai ter nada. Vou entrar nesse que está conferido. Clicando no botão itens, ele vai abrir aqui para mim, aqui embaixo, os itens da nota fiscal. Todos os itens que estivessem amarrados à nota fiscal, tá? No botãozinho movimento, eu vejo de item a item os campos de impostos dele, tá? Então, se eu clicar aqui em movimento, ele vai abrir a famosa tela de movimentação externa, tá? Então, os mais, assim, a Heloísa, talvez o Guilherme, eu não sei se já teve contato com essa tela. Essa tela que ela é utilizada é a mesma coisa de eu entrar aqui em menu, estoque, movimentação externa de materiais, tá? Se eu buscar aqui os 5 dias, a nota vai estar aqui, e aqui eu consigo manipular todas as informações. Então, aí eu vejo aqui que não é 7,50, é R$ 10. Eu venho aqui e mudo todo manualmente, mas eu posso fazer os ajustes de impostos, todos os impostos, posso ajustar NCM, posso ajustar se vai para livro fiscal, magnético, então tá tudo aqui. Depois da entrada na nota, eu ainda posso fazer os ajustes aqui. E essa tela de movimento é mais para consulta, tá? Porque eu não consigo, nesta tela aqui, manipular as informações aqui dentro. A única coisa que eu consigo alterar na tela de entrada é o CFOP e as CSTs dos impostos. Aí fica habilitado para mim. Mas se eu quero fazer algum ajuste na nota, tanto de entrada como de saída, que a gente vai ver, sempre entrando pela tela de estoque e movimentação externa de materiais, tá? NFREF, ele iria mostrar para mim se essa nota tem alguma nota fiscal de referência, ele mostra a nota fiscal referenciada. Lançamento contábil, muito utilizado também, ele vai mostrar para mim quais são os lançamentos contábeis gerados desta nota fiscal, tá? E ele vai aparecer para mim aqui somente se o meu status estiver conferida. Se meu status estiver pendente, eu preciso primeiro fazer a conferência da nota para depois ele vir aqui e mostrar. E se a minha mercadoria controla lote, eu clicando aqui em lote, neste campo, ele vai aparecer o número do lote, a quantidade do lote informada, tá? No caso, o meu material aqui não controla lote. Então, vamos lá fazer a entrada daquela nota que eu criei agora do pedido. Então, meu fornecedor é 12, número da nota fiscal, vou colocar qualquer um, série da nota, posso ser nula também, por exemplo, muito utilizada com notas de serviço, tá? Às vezes nota de serviço não tem série, não tem problema. Emissão, a data da emissão da nota efetiva. A operação é a natureza de operação que eu estou trabalhando, então eu coloco aqui operação 1. Vocês viram que a hora que eu coloquei operação 1, o modelo já preencheu como 55. Por quê?
Porque lá na natureza de operação, então agora aqui a gente já começa a ver o porquê das coisas, né? Por que que traz preenchido os campos, da onde que o sistema está buscando, ele busca da natureza de operação, porque eu preenchi esse campo, modelo 55. Se eu não preencher nada, ele é obrigatório, esqueci. Ele é obrigatório. Então, mas eu posso colocar aqui modelo 01, tanto faz. Então, eu tenho que indicar mesmo. Porém, sabemos que nem sempre são modelo 55. Se for modelo 01, posso colocar. Modelo 55, ele vai obrigar a chave de acesso. Então, aqui no botãozinho chave de acesso, ele vai clicar para você informar o número da chave e validar a chave de acesso. Uma coisa legal aqui, então, eu já falei no último treinamento, mas é importante frisar aqui. Em situações de entrada de nota, eu posso fazer entradas de notas de diferentes estados. Posso fazer nota do Brasil inteiro. E a chave de acesso, a validação da chave de acesso é feita por web services. Então, cada estado tem um link de web service diferente. Onde que o sistema faz esta configuração? Então, dentro do meu cadastro do estado, tem lá o web service de NFE. Então, vamos entrar lá. Então, aqui em menu, cadastro, estados, tá? Se, por exemplo, estou entrando como a nota fiscal de Minas Gerais. Então, no meu estado de Minas Gerais, eu preciso estar com o meu web service NFE correto, tá? Porque se eu entrar como a nota fiscal aqui eu já vejo que está errado. Por quê? Minas Gerais ainda está com a versão 3.1, não é mais 3.1, tá? Então, eu preciso vir aqui nos 3 pontinhos e acertar Minas Gerais para quanto ponto zero. Paula, tem alguns estados que eu já reparei que não tem web service próprio. Sim, tá? Tem estados que não tem web service próprio. Por exemplo, Minas Gerais tem web service de Minas Gerais, mas, por exemplo, deixa eu lembrar talvez tipo Rondônia, algum outro estado. Ele não tem um web service Rondônia, então ele utiliza um web service da própria Cefaz, tá? Então, vou entrar aqui num site só. Eu preciso saber disso, Paula? Não, mas isso dependendo do tipo de chamado, você elimina ele em 2, 3 minutos, porque você sabe isso daqui, tá? Primeira coisa, quando der problemas na validação de chave de acesso, você vai ver se o cadastro estados está ok. Então, vou entrar aqui neste portal NFE, portal da nota fiscal eletrônica. Aqui em serviços, tem a opção relação de serviços web. Relação de web service. Então, aqui está todas as relações de serviços de web service, tá? Então, todos esses estados que constam aqui, todos os autorizadores, na verdade, tá? São os autorizadores, são os web services disponíveis pela Cefaz hoje, tá? Aqui, eu tenho umas observações que a Cefaz fala. Então, por exemplo, os ambientes que cada estado utiliza. A gente sabe, quando aparece aqui, a AM de Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, etc., a gente já sabe que esses carinhas aqui, eles têm o web service próprio, tá? Então, aqui no meu cadastro de estado, se eu estou trabalhando com Minas Gerais, então, ele tem o web service próprio. Eu acessei aqui, Minas Gerais. Ele tem web service. Se eu clicar aqui, ele vai trazer para mim os web services de Minas Gerais. Bonitinho. O que eu preciso fazer no sistema? Vir aqui e colocar o web service correto. Qual que é o web service de Minas? Vamos vir aqui, MG. Minas Gerais 4.0. Por quê? As últimas versões da NFE ainda ficam aqui no sistema. Tá? Então, de repente, o cliente, a primeira nota que está entrando com Minas Gerais, talvez ele ainda esteja com 3.1, como o caso que está acontecendo aqui. Então, eu venho aqui, 4.0, confirmo. Porque se eu não fizer isso, gente, a hora que eu for validar a chave de acesso aqui, vai dar
deu problema, o certificado não consegue acessar a Receita Federal, certificado SSL/TLS tá inválido, não funciona. Tudo isso por quê? Porque o meu cadastro de estado não está informando o web service certinho. Aí, uma coisa que também acontece muito nos clientes, que é alguns estados que utilizam o Cefaz virtual. Então, eu tenho aqui a Cefaz virtual, por exemplo, Rio Grande do Sul, e a Cefaz virtual ambiente nacional. Por exemplo, MA Maranhão, ele não tem um web service próprio. Ele vai utilizar, a Cefaz está dizendo que para você fazer a validação dele, você precisa utilizar o Cefaz virtual ambiente nacional. A mesma coisa acontece com o Acre, Alagoas, Distrito Federal, Espírito Santo. Todos esses outros estados aqui, qual que é o ambiente web service que ele utiliza? Rio Grande do Sul. Como que eu faço isso no sistema, Paula? Aqui no sistema também tem esses web services. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, como um estado que eu... Aqui, Espírito Santo. Vamos pegar Espírito Santo. Você faz web service, né? Ó, Rio Grande do Sul mais 3.1. Eu preciso vir aqui na Cefaz, Rio Grande do Sul, mais 4.0. Então, vamos pegar aqui, pela descrição Cefaz. Então, tá vendo? Essas localidades, esses numerinhos aqui, que às vezes a gente confunde, ó. VN é virtual nacional, ambiente nacional, que a gente viu que só o Maranhão utiliza. Agora, o VR, você faz virtual Rio Grande do Sul, tá? Então, a gente vai utilizar esse aqui, 4.0, que é o quê? Que internamente no banco de dados está linkado exatamente a esses web services aqui. Se eu não faço isso, a hora que for validar a chave de acesso, dá erro na hora de validação, e o cliente vai falar, eu não consigo validar a chave de acesso, dá erro, fala que o certificado não funciona, tá? Já peguei erros de SSL, que normalmente é falta de certificado digital, que na verdade não estava faltando certificado digital. O que estava errado é o cadastro de estado estava informado o web service incorreto, tá? Então, sempre quando falar, estou validando, tá validando, não estou conseguindo validar a minha chave de acesso. Opa, acende a luzinha. Que estado que é? É Minas Gerais. O meu cadastro do estado está informando o web service correto? Muitas vezes o cliente nem sabe dessa tela, tá? Por isso que às vezes do portal NFE. Por isso que às vezes eu acho que a gente, sabendo disso daqui, a gente cria alguns atalhos no atendimento. Daí a gente já entra aqui, vê qual que é o estado usa, qual ambiente de web service, e a gente já verifica lá no cadastro do estado e resolve o problema, tá? Uma outra observação aqui, que até eu peguei, eu não lembro o caso que eu ajudei lá no Luiz, com o Luiz, não lembro o cliente que era agora, mas enfim. O que aconteceu no caso dele, gente? A gente tem possibilidades de o cliente emitir a nota direto lá na Cefaz, tá? Então, o que acontece? A chave de acesso, ela tem uma composição, tá? Então, por exemplo, dentro ela tem 44 caracteres, em que cada caractere menciona uma posição é o número da nota, outra posição é a série, outra posição é o CNPJ da empresa, tá? Quando a gente fala do CNPJ da empresa na composição da chave de acesso, ele vai validar de acordo com o CNPJ que eu estou entrando com a nota fiscal. Só que quando eu faço esse tipo de emissão muito específica, tá? É muito difícil acontecer. A chave de acesso, quando ela é emitida diretamente pela Cefaz, a chave de acesso vai dar, o CNPJ é da Cefaz. Então, quando vou consultar a chave de acesso, ele não valida, ele dá erro de que CNPJ não é do emitente. Apareceu uma mensagem semelhante a essa, é porque é uma nota fiscal avulsa. Então, assim, caráter de exceção, às vezes a mercadoria foi presa esqueci o nome, no departamento lá de cada estado, na Cefaz do estado. Então, para sair de lá, a Cefaz emitiu a nota para ele continuar o caminho dele.
O CNPJ da composição da chave é diferente. Então, a única forma para validar uma chave de acesso de notas assim é clicando nesse parâmetro de NF avulsa. Por isso que tem esse NF avulsa, tá? Então, quando você se deparar com uma validação de chave de acesso em que o erro está no CNPJ, verifique se a nota não é uma nota fiscal avulsa. Se for avulsa, pode clicar aqui e o sistema vai validar, o CNPJ não vai ser mais consultado. Tá? Que é normal, às vezes, isso acontecer também. Tudo isso por causa do modelo, tá? Então, nos meus testes aqui, eu vou colocar 0,1 aqui, porque senão eu não vou conseguir seguir em frente, tá? Temos aqui o botão de lotes, que eu vou demonstrar quando tiver um material com controle de lotes, e o botãozinho adicionais, tá? Que daí eu preciso inserir primeiro aqui um item. Vou colocar aqui o meu item que eu estou comprando através do meu pedido. Aqui ele vai trazer para mim o meu pedido que eu fiz. Para marcar a quantidade é dar Enter. Isso daqui, nossa, eu sofria tanto quando eu entrava. Assim, nossa, como que habilita-se que tentava dar alterar F3 e não ia. E é um simples Enter, tá? Para a Heloísa e para o Guilherme, às vezes que não utiliza muito sistema. Então, quando entra essas telas aqui para habilitar os campos quantidades, tanto na separação de venda e outros campos aí, é o Enter da regra do sistema, tá? Clicar aqui em quantidade, confirmar, e vai trazer aqui para mim. Esses campos aqui, gente, é uma confirmação do que o sistema calculou. Então, por exemplo, o sistema não calculou ICMS, o sistema não calculou ICMS-ST, nem IPI, nem nada, tá? Que campo que é obrigatório? Tudo que o sistema calcular aqui embaixo, se for realmente, eu tenho ICMS, se o sistema tivesse calculado R$18 ICMS, eu tenho que vir aqui e colocar o valor de ICMS aqui. Mesma coisa com o total da nota. Qual que é o total da nota? R$ 62,50. Então, eu tenho que vir aqui e colocar R$ 62,50. Se eu não colocar, deixa nulo. Confirmar. Valor total da nota difere do valor informado. Então, são campos obrigatórios que eu tenho. Mas, Paula, por que isso? Porque é realmente como se fosse meio que uma conferência da nota. Tá? Eu estou entrando com a nota. O valor, o sistema calculou que a nota é R$ 62,50. Você está olhando na DANF. É R$ 62,50? Não é. Por que não é? Aí já bloqueia aqui, né? A gente sabe que às vezes mesmo com esse recurso, ainda alguns clientes conseguem entrar com a nota errada. Eu não consigo entender, mas tudo bem. Tem esse recurso aqui para justamente falar assim, olha, o que o sistema está calculando, os impostos que foram calculados, o valor total da nota que o sistema calculou automático. É isso que está na sua DANF? É isso que você está tentando entrar? Sim, então eu confirmo o valor de R$ 62,50. Tá? Esse é o intuito desses campos aqui. Confirmei, coloquei o meu item, confirmei o valor da minha nota, tudo certinho, só vir aqui confirmar. E ele vai gravar. Então, o meu recebimento é o número 12. Esse código aqui de recebimento é o recebimento interno mesmo, então é um controle interno do sistema. Mas para vias fiscais, para arquivos magnéticos e tudo mais, esse campo ele não vai para lugar nenhum. O campo mesmo é o número da nota fiscal, tá? Observe que o status está com status pendente, tá? Então, o que eu preciso fazer? E outra, por que está com status pendente? Vamos ver lá, fazer os links com as amarrações. Por que ele está com status pendentes? Porque lá, de novo, na minha natureza de operação, aqui na minha configurações, eu falei que esta natureza de operação, sempre que eu utilizar, vai exigir conferência. O que é esse exigir conferência? É que antes de realmente fazer os lançamentos no sistema, eu preciso fazer a conferência da nota, que é aqui em fiscal, conferência de notas. Tá? Entrei com a nota, ela não tem lançamentos contábeis, tá? Ela não tem nada no sistema, só estou aqui pendente. Tá? Se eu quiser fazer um fechamento de estoque, por exemplo, a hora que eu for fazer um fechamento de estoque, ele vai dizer, existem notas fiscais pendentes, tá?
Eu não consigo fazer nenhum fechamento do mês se os status da minha nota fiscal, seja entrada ou saída, estejam pendentes, tá? Porque ainda não foi concluído o processo. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui em menu, fiscal, conferências de nota. Posso colocar o recebimento direto, porque eu já sei o recebimento, tá? Eu não sei o recebimento. Clico nos 3 pontinhos e ele vai mostrar para mim aqui, na busca rápida, todas as notas que estão com status pendentes. Tá? Na conferência de nota, eu posso alterar número da nota, série, modelo, tá? Fazer a validação da chave de acesso por aqui, alterar a emissão, tá? Ele tem essas abinhas aqui também para conferência. Os itens da nota, é esse item mesmo? São 5 quantidades, esse valor unitário. Os dados fiscais, é esse CFOP mesmo? Não é esse CFOP, é um 102. Então, eu não confiro a nota. Volto, faço os ajustes necessários para depois eu vir fazer a conferência, tá? Previsão de pagamento. Aqui vai mostrar os lançamentos de a pagar, no caso, pela condição de pagamento. Eu fiz lá uma condição de pagamento em uma vez, vai aparecer 3 vezes, vai aparecer 3 vezes. Se eu tiver configurado lançamentos a pagar de impostos, ele vai aparecer aqui também, tá? A BIM lançamentos contábeis vai ser referente a realmente apropriação dos lançamentos. Então, eu estou apropriando o valor da minha nota fiscal de R$ 62,50, estou apropriando o valor do meu COFINS, estou apropriando o valor do meu PIS calculado na nota fiscal. O recolhimento é a data de recolhimento do ICMS. No caso, essa nota nem tem ICMS, tá? Aqui, todos esses casos aqui nos dados de lançamentos contábeis, lançamento de previsão, que é através de um lançamento contábil, e os lançamentos contábeis efetivos, eu posso fazer alterações nele, aqui. Então, eu não preciso confirmar, ir lá na contabilidade e fazer os ajustes que eu preciso. Não, se eu estou conferindo, é para que os ajustes sejam feitos aqui, tá? Clicando em alterar, ele vai habilitar as telas para eu fazer qualquer ajuste na data de vencimento, na conta débito, conta crédito, o valor, tá? Lembrando que eu não posso colocar o valor aqui, por exemplo, R$ 50. Ele até deixa, mas se eu for confirmar aqui, ele vai falar que o valor total não bate com a minha parcela. Ele permite por quê? Porque dia 21/11 eu vou pagar R$ 50, mas ele espera que você inclua outro. E no dia 20/11 eu vou colocar qualquer conta aqui. R$ 200. Eu vou pagar os 12,50 que ficou para trás. Consigo incluir aqui. Tá vendo? Às vezes a gente confunde um pouco, assim, nossa, tá errado, o meu valor é R$ 62,50 e aqui só está mostrando R$ 12,50. Mas este campinho aqui, ele vai mostrar o que estiver selecionado neste campo de vencimento, tá? Então, na verdade, é a soma desses dois, R$ 62,50 é o total da minha nota. Os R$ 50 está debitando nesta conta, acreditando na conta 999. Este aqui de 12,50 está debitando nesta conta, acreditando a conta 200, tá? Então, isso daqui é a parte da conferência, tá? O departamento fiscal, o departamento contábil, que vai analisar os pontos contábeis, valor de vencimento e tudo mais. A mesma coisa com lançamentos contábeis. De repente, nossa, a apropriação da nota aqui, essa conta contábil aqui está errada, não é conta caixa, né? É outra conta. Então, o que eu faço? Altero e venho aqui no meu plano contábil e faço o ajuste, tá? Coloquei qualquer um aqui. Confirmo. Tudo certo? Tudo batendo? Sim. Confirma. Confirma a conferência da nota? Sim. Pronto, conferiu. Aqui ainda pode dar aquelas mensagens lá. Conferência com divergências contábeis, tá? Que daí quando a gente entrar na parte de fazer o treinamento da parte de contabilidade, aí a gente vê essa mensagem, tá? Mas isso são conflitos com configurações contábeis e o que a gente informou na nota fiscal. Então, neste caso, estava tudo certinho. Se eu entrar agora, dar um atualizar aqui, F11, F12, F11, confirma.
que é o 12 que a gente incluiu agora. Está agora não status mais pendente, está conferido. Se eu clicar aqui em lançamentos contábeis, agora vai aparecer os lançamentos contábeis que eu fiz, tá? E agora sim, ela está concluída. Então, agora ela vai aparecer para livro, ela vai aparecer nos arquivos magnéticos, ela já movimentou o estoque se tiver que movimentar, já concluiu o processo. Então, às vezes eu posso me deparar nessa situação aqui e falar, nossa, mas não é em 2 vezes, eu errei. É em uma vez mesmo só o pagamento. E agora? Já está conferido? O que eu faço? Eu posso cancelar a minha conferência. Então, eu volto lá no meu fiscal, conferência de notas. Eu vou colocar o número do recebimento, qual é o número do recebimento? 12, né? Número 12, ele vai trazer essa informação, nota fiscal já conferida. Ok, ele vai trazer para mim os dados que eu conferi, tá vendo? Que ele não habilita mais o número da nota fiscal se eu precisar alterar, modelo, série. Não, eu preciso alterar, por exemplo, o número da nota. Ah, não é o número da nota 12, 12, é 12, 13 e os meus dados de previsão é em uma parcela só. Eu tenho que excluir isso, então eu venho aqui em excluir. Confirma a exclusão da conferência? Sim. Ele vai cancelar. E a hora que eu entrar K12 de novo, ele traz novamente com os campos tudo habilitado para eu fazer alteração. Eu venho aqui, coloco o ajuste que eu quero. Previsão de pagamento de R$ 62,50, porque ele já trouxe de acordo com o meu pedido de compra, porque as 2 vezes foi eu que forcei aquelas informações, então ele trouxe R$ 62,50. Ah, daí agora tá certo, é um pagamento só. Ah, o vencimento não é dia 21, é dia 20, então posso vir aqui alterar. Essa alteração global, gente, é para quando eu tenho, porque assim, uma nota fiscal, ela pode ter inúmeros lançamentos contábeis nela. Então, para eu ficar ajustando um a um, eu venho aqui, altero o que eu preciso alterar e clico em alteração global, tá? A hora que eu faço isso, ele até não considera mais o lançamento contábil selecionado. O que quer dizer? Tudo que o valor, o vencimento que eu colocar aqui, por exemplo, ele vai ser acatado para todos os lançamentos que estiverem na nota fiscal, tá? Ele já não olha mais o lançamento como único, tá bom? Fiz a alteração que eu precisava, confirmo novamente como já fiz, e ele refaz as alterações. Então, a minha nota não é mais 12,12, é 12,13. Por quê? Porque eu ajustei lá na minha conferência de notas fiscais, tá? Fazendo a conferência, eu não preciso ter a demanda de ficar excluindo a minha nota para cada ponto desses que eu fiz errado, por exemplo. Então, por isso que muitas vezes o cliente usa a conferência, porque é muito mais prático e rápido, tá? Se eu quiser excluir a nota fiscal, por exemplo, posso vir aqui no botãozinho excluir, nota fiscal já foi conferida. Confirma a exclusão? Sim, e devido à conferência da nota fiscal, ele não vai bloquear a exclusão, tá? Clico aqui e ele vai fazer a exclusão da nota fiscal. Veja que o material saiu e fica com status excluída. E o que acontece com o meu pedido? Ele volta para eu fazer ele novamente. Então, daí eu venho aqui, coloco ele aqui de novo. E ele traz para mim novamente para eu fazer a entrada da nota fiscal. Campo tipo de frete obrigatório, colocar e confirmar. Isso é uma entrada de nota fiscal mais comum, simples, sem muita alteração, tá? O que muda se eu vir aqui na natureza de operação e falar que não busca pedido de compra, busca nenhum. Vou mostrar para vocês que a tela muda um pouquinho. Então, vou vir aqui em incluir, 12, colocar qualquer nota, data de emissão. Ah, essa daqui não é a data de emissão, não foi hoje, foi em 1/8. Sem problema. Operação 1, modelo 55. Vou dar
Incluir. A hora que eu incluo, você viu que ele não abriu mais aquela tela para buscar o pedido? Ele buscou a tela do item mesmo. Daí aqui eu vou ter que colocar como se eu estivesse colocando lá no pedido. Qual que é o item que eu quero entrar? Aí tem que ser tudo manual. Leite top. Quantidade enviada vai ser 20 unidades. Se eu quiser, o que ele trouxe aqui para mim? Ele trouxe que o IPI é isento, que o ICMS é isento. Por quê? Por causa da minha configuração fiscal. Mas não é isento, ele tem ICMS. Eu posso vir aqui e fazer os ajustes nesta tela, tanto para IPI, quanto para ICMS e ainda quanto para ICMS-ST. Só informando essas aqui, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, que o ICMS não é isento, ele é tributado. Qual é a alíquota de ICMS? 18. Então, ele já traz aqui o valor da operação do ICMS, R$ 45. Confirmo. Ele deixa aberto para eu conseguir colocar outros itens. Então, no caso, não, vai ser um item só. Só clicar aqui no botãozinho cancelar. E veja que agora ele já trouxe o campo ICMS preenchido, 45. Venho aqui, R$ 45. Qual o valor total da nota? R$ 250. Confirma. Item 14. Status pendente. Se eu vir aqui na conferência, tem 2 notas pendentes. Ele vai trazer as 2 notas que faltam ser conferidas. Vou colocar essa 13. Tudo certinho? Tudo belezinha. Confirma. Conferência de notas. Tá? Se eu não quero passar pela tela de conferência de notas, natureza de operação, abinha configurações, desmarcar exige conferência. Isso daqui, daí eu não vou precisar ficar passando pela tela de conferência de notas. Tá? Eu vou deixar marcado para a gente ir assimilando mesmo a tela de conferência de notas. Então, aqui a gente já viu pedido com compra, pedido sem compra, e um que eu quero mostrar aqui são pedidos com referência, tá? Então, quando que eu vou utilizar nota fiscal com referência? Então, a gente sabe que quando eu uso referência de notas, que é este campo aqui, ó. Aqui na minha configurações, exige esse campo referência. É em todas as naturezas de operação? Não, somente as operações que condizem a retorno, a devoluções, tá? Que eu utilizo isso daqui. Então, eu posso usar a operação 1? Não, operação 1 aqui, os CFOP são distintos, ele não busca referência, é tudo diferente. Essa natureza operação 1 é para compras. Então, eu preciso ter uma natureza de operação de devolução. Então, eu vou vir aqui buscar a operação de devolução. Eu estou fazendo uma entrada, né? Eu tenho aqui devolução de venda e devolução de compra. Devolução de venda é uma operação de entrada, que é a que eu vou usar agora. Devolução de compra eu usaria somente se eu estivesse fazendo uma emissão de saída, tá? Então, eu vou entrar, por exemplo, meu fornecedor fez uma devolução de uma venda que eu realizei. Então, eu vou fazer a entrada com a operação 6 agora, não é mais a operação 1, tá? Por quê? Porque a operação 1, ela está configurada para buscar referência, ela está marcada certinho como devolução, se caso for controlar lote, se for fazer uma devolução para empresas diferentes, ser simples nacional, por exemplo, está com os CFOPs classificados de devolução corretamente, tá? E está com a finalidade de devolução. Então, é esta operação que eu preciso utilizar para entrada de nota fiscal de devolução. Então, vamos lá. Como que é a cara do sistema quando eu faço uma nota de devolução? Mesma coisa. Primeira coisa que eu tenho que ter em mente é, eu vou fazer uma nota de devolução referente a que nota? Né? Então, às vezes, dá muito erros também de conferência de configuração fiscal, essas coisas. Por quê? Porque eu estou entrando com a nota de devolução diferente das configurações fiscais da minha nota de origem.
Então, pode dar problema aí por causa disso. Então, o que que a primeira coisa, estou trabalhando com nota de devolução, eu preciso ter em mente a minha nota de referência. Então, eu vou pegar aqui uma nota fiscal de referência. Se é uma devolução de venda, eu vou vir aqui em fiscal, emissão de notas de saída, porque eu vendi alguma coisa, né? Não tem nada, não emiti nenhuma. Vamos ver se eu consigo fazer uma rapidinha. Peraí, gente, eu vou emitir uma rapidinha aqui, tá? Só pra gente fazer a devolução dela. Vou vir aqui para facilitar a vida. Para que eu possa fazer a nossa nota. Vou usar a da Daniele. Vamos ver se o cadastro da Daniele tá certo. Vou pegar um item aqui. Vai dar configuração fiscal. Vou fazer uma aqui rapidinho. Produto 16. Cliente 4. Operação 7. Então, eu já vou usar o recurso da minha configuração fiscal. Vou vir incluir. Posso vir aqui, na verdade, facilitar mais ainda. Replicar configuração fiscal. Eu quero replicar para empresa 4, produto 16, para operação 7. Aprova, vigência hoje. Confirma, sim. Replicação feita com sucesso. Cliente Daniele, operação 7. Acho que é esse que eu usei. 1647, São Paulo. Deixa eu ver aqui. 1647. Eita. Erro de principiante. Ai, gente. 4. 16. 16. E, gente, já deixa eu ver uma outra coisa também, a natureza de operação. Comercialização. Eu tô passando rapidinho, gente, porque a gente vai ver essa parte, tá? Mas é importante a gente ver como que faz uma entrada de referência. Vou colocar 5. Vai dar problema de estoque? Pode ser. A gente já teve treinamento de estoque, a gente já vê também. Não teve problema de estoque. Que legal. Por isso que é bom sem nada mesmo. Não tem nada mesmo na base.
Pronto. Então, número 1, nota número 1. Olha que chique. Então, vamos lá. Vou fazer a devolução da minha nota número 1. Primeira coisa, fechar tudo isso aqui. Fiscal, emissão de notas, notas de saída. Vou fazer a devolução da minha nota número 1. Quem que era o meu cliente? Meu cliente 6. Vou definir a operação certinho. Então, vou vir aqui em fiscal, entrada de notas. Quem que era o meu cliente? 9. Então, vou fazer a devolução. Ele emitiu uma nota de devolução para mim, cliente 9. Nota fiscal. Dependente, número da nota que eu recebi. Qual que é a operação que eu vou trabalhar aqui? Operação 6. Vou colocar modelo 01. Aqui, ele, tá vendo que ele abre como se fosse a tela de pedido, tá? Mas ele não traz nada, por quê? Porque a minha operação está marcada para buscar referência. Então, ele espera que eu indique o campo referência aqui, tá? Então, o que que eu vou colocar aqui? A minha número de nota de referência. Minha nota fiscal de devolução. Eu estou fazendo a devolução referente a qual nota? Então, a minha nota 0001. Eu acho que não vai trazer, porque não deve ter configuração fiscal. Ó. Ele trouxe ainda a mensagem. Isso daqui acontece muito, muito, muito no cliente, tá? Então, estou fazendo uma nota de devolução e não tem configuração fiscal. Ou ainda, nem traz, às vezes, a mensagem. Eu clico aqui, coloco o número da referência, dou em importar e ele não importa, ele não traz nada para mim. Por quê? Porque falta configuração fiscal. Então, ó, aqui ela de novo, vou lá fazer a configuração para a empresa 4, 6 e agora a operação 6, que é a operação que eu estou trabalhando, tá? Então, vou fechar aqui. Fiscal, conferência, configuração. Vou incluir a empresa 4, 16, 6. Posso vir aqui em copiar tributação. Copio de qualquer uma aqui. Clico para aprovar. Deixa eu filtrar ela aqui. 4, 16 e 6. Tirar o filtro. E coloca para vigente. Vamos ver se passa agora? Pode ser ainda que não. Eu não lembro quantos zeros tinha, acho que. Pronto. Então, veja que quando eu coloco a minha nota de referência, ele vai trazer para mim essa linha aqui abaixo, como se fosse o pedido, mas não é o pedido. Ele trouxe por causa da minha nota de referência. A hora que eu gravar, na movimentação externa, ele vai estar, essa nota de devolução vai estar vinculada à minha nota fiscal de venda número 1, tá? É a mesma coisa aqui, daí é igual, vou dar um Enter, quantidade 1, confirmo, e faço a mesma coisa. Daí aqui ele traz para mim o que foi calculado na minha nota fiscal de venda. A minha venda tinha 18 de ICMS, a minha venda teve 7,20 e a minha nota fiscal de venda era 107,20, tá? Posso fazer devoluções parciais? Sim. Então, às vezes, aqui poderia ser, em vez de ser a minha nota fiscal de venda fosse de 10 unidades, mas eu estou devolvendo apenas uma, tá? O sistema, na hora que você for marcar lá, você dá, eu estou devolvendo quantas quantidades? Uma quantidade só, tá? Ainda assim, eu posso vir aqui na tela de ajustes e ainda falar, ela tem IPI também, ou ela não tem ICMS, alguma coisa assim. Posso ainda mudar. Mas, como eu posso assim, via de regra, a minha nota de devolução, ela é igual à minha nota de venda, né? Ou à minha nota de compra. Então, assim, a minha nota de origem é o meu ponto de partida para quando eu estou fazendo uma nota de devolução, seja devolução de venda ou devolução de compra, tá? Então, confirmo.
Coloquei todos os valores e confirmo. Pronto. Fiz aqui também a nota de devolução. Se eu clicar aqui em itens, movimento, operação 6, aqui no campo informações adicionais, a gente vai vir aqui, ó, a NFREF, que é a minha nota fiscal de referência. Então, esta nota está atrelada à minha nota 0001, tá? Deixa eu só fazer um teste aqui, ver se ele vai dar alguma mensagem na hora de excluir ela. Essa passou, porque às vezes o que acontece? Quando eu vou excluir a minha nota fiscal de devolução, pode ser que a minha outra nota de referência esteja já vinculada a algum outro processo e ele não permite a exclusão, que daí ele mostra lá que não foi possível excluir por causa de rastreabilidade, encontrou lançamentos e etc. Tá? Então sempre tem que olhar esse ponto aqui na hora de eu fazer a exclusão. Pronto, uma nota de devolução com referência, a única coisa que muda é a hora que vai buscar o campinho referência. Indico o número da nota de referência, clico no botão importar e ele vai trazer para mim, tá? Os ajustes manuais, já demonstrei também que eu posso fazer os ajustes manuais diretamente na nota fiscal, informando aqueles campos. E tenho também a possibilidade, gente, de fazer notas fiscais complementares. Tá? Então, eu posso complementar, na verdade, receber uma nota fiscal complementar. Assim como eu emito nota fiscal complementar, eu posso também receber nota fiscal complementar. Então, quando se trata de nota fiscal complementar, eu posso vir aqui, fazer a nota como de costume, e aqui no botãozinho adicionais, eu tenho aqui a finalidade complementar. Tá? Eu faço da mesma forma, buscando nota fiscal de referência, tudo. Só que a minha finalidade é complementar. Porém, eu quero mostrar aqui para vocês uma outra possibilidade para entrar com notas fiscais complementares. Eu posso também entrar com nota fiscal complementar por esta tela aqui, ó. Fiscal, complementos de impostos. Sim, Paula, mas essa tela aqui não é só para nota fiscal de saída, complementar nota fiscal de saída? Não, tá? Eu posso fazer a entrada de notas fiscais aqui automaticamente. Então, eu preencho aqui e ele já preenche a telinha lá do fiscal entrada de notas. Então, como que eu faço isso? Mesma coisa que nota de devolução. Primeira coisa que eu tenho na mente é qual é a minha nota fiscal de origem, né? Eu vou fazer o complemento referente a qual nota fiscal de entrada. Então, vamos lá, eu entrei com essa nota fiscal aqui, 1213. Então, ela não tem, por exemplo, ICMS. Vou fazer um complemento de nota fiscal de ICMS. Quando que isso acontece? Eu recebi essa nota. Escriturei, tudo bonitinha. E ela não veio com ICMS. Porém, lá a empresa de consultoria viu que, nossa, eu não tributei o ICMS, está errado. Ele não precisa cancelar, excluir essa nota aqui. Ele faz uma nota fiscal complementar do imposto de ICMS. Ele vai emitir a nota fiscal complementar para mim e eu vou receber. Então, eu preciso escriturar este ICMS dentro da minha empresa. Então, para isso, aqui no sistema, eu tenho que saber, eu vou complementar o ICMS da nota fiscal 1213 para a empresa 12. Então, aqui em menu, fiscal, complemento de impostos, vou colocar aqui, a minha empresa é a 12. É a 12? Já até esqueci. 12, empresa consultoria. Tipo, eu tenho o tipo de nota fiscal recebida, que é o que eu estou trabalhando, e também as notas fiscais emitidas, que daí eu sou responsável por complementar, tá? Mas daí na nota fiscal de saída a gente vê esse caso. Vou fazer aqui a nota fiscal recebida, tá? Qual que é a série da nota? Série da nota 1. Nota fiscal. Qual que é a minha nova nota fiscal? Ah, minha nota fiscal é essa daqui. Quando foi a emissão? Emissão hoje.
Qual foi a data do recebimento? Recebi também hoje. Modelo da nota 01. Confirmo, que esse daqui é o cabeçalho da minha nota. Clico nesse grid em branco, incluir. Aqui eu vou buscar minha nota fiscal de referência. Este complemento que eu estou entrando é referente a qual nota de referência? 12, 13. Qual o material? Posso colocar o material direto ou posso vir nos 3 pontinhos aqui que ele vai trazer para mim o material amarrado à nota 12, 13. O que eu quero complementar aqui? Eu quero complementar o ICMS. O ICMS aqui que veio para meu fornecedor não trouxe o ICMS. Então, o valor do meu valor base vai ser R$ 62,50. A alíquota 18. Só que aqui o sistema ele não faz automático. Deveria fazer, né? 62,50 vezes 18%. Então, vai dar um ICMS de 11,25. Confirmo. Eu tenho, mesmo não tendo IPI, eu preciso colocar se ele é isento, outros ou alguma coisa aqui, tá? Ele vai dar uma mensagem também quanto à base do ICMS, tá? A base do IPI, por causa do livro fiscal. Então, vou até colocar aqui, mesmo não tendo, coloca a base do IPI para que o livro de IPI, essa nota fiscal complementar, fique bonitinha, tá? Mas não impacta em nenhum processo quanto a isso. Só para o livro mesmo. Coloquei as informações, estou recebendo uma nota fiscal complementar, indiquei qual é a minha nota fiscal de referência e só confirmar. Confirma a gravação? Sim. Então, o meu recebimento agora é o número 16. Então, se eu entrar aqui na telinha, então, atualizar aqui. 16, ela já entra conferido, tá? Diferente de uma nota fiscal de entrada normal. O número da minha nota complementar. Se eu clicar aqui em movimento, ele vai trazer para mim o ICMS, que eu coloquei lá, tá? E buscando a minha nota fiscal de referência, que é a minha nota fiscal que eu estou complementando o ICMS, tá? Então, eu tenho a forma também de entrar com notas fiscais complementares via normal, que a gente já conhece, incluir, que a gente já viu aqui, mas também a forma assim, como um atalho, né, que a gente acha mais fácil fazer, também tem essa possibilidade. Fiscal complemento de impostos é ao entrar aqui informando que é uma nota fiscal recebida. Se é recebida, o sistema vai preencher aqui no campo de entrada de notas, tá? Uma outra forma também de entrar com notas fiscais é quando ela tem controle de lote, né? Então, primeira coisa, eu tenho que ter, o meu material tem que controlar lote, então eu vou definir aqui que esse leite top, ele controla lote. Então, onde eu defino isso? Lá no cadastro material, que a gente já viu. Então, lá no cadastro material, no leite top, eu vou definir que ele controla lote, tem rastreabilidade. Então, para isso, eu vou vir aqui marcar rastreabilidade. Ele já marca automaticamente que controla lote e confirma. O que muda quando eu marco que o material controla lote? Então, vamos lá, vou fazer a entrada da nota, do mesmo jeito, mesmo fornecedor, o mesmo material. Então, vou vir aqui em empresa 12, operação 1, ele, né, busquei que não busca pedido, vou colocar aqui o leite top, vou colocar quantidade, nossa, R$ 100 o leite, tem também não, né? Confirma. Ele vai trazer para mim aqui o valor, tudo certinho. Vou confirmar aqui só para mostrar para vocês a mensagem. O que ele fala aqui, ó? Quantidade de lotes diferente da recebida, tá? Quando o meu material controla lote, eu preciso informar o lote. Na verdade, o sistema ele gera o lote deste material a partir da entrada da nota fiscal.
Então, quando estou fazendo notas fiscais de entrada em que o material controla lote, eu preciso vir nesse botãozinho aqui, ó, lotes, incluir e incluir o número do lote, tá? Vou colocar um lote qualquer aqui, 5. E ainda tem outros controles vinculados ao lote, que eu posso colocar a validade do lote, bitola, tonalidade, mas isso daqui, quando a gente for falar de lotes e rastreabilidade, a gente fala. Na entrada da nota, o que é essencial? Quando o material controla lote, eu preciso, na entrada da nota, fazer a criação do número do lote, tá bom? Esse aqui é o lote do fornecedor, que eu posso preencher ou não, tá? Ele não é um campo obrigatório. Vou colocar aqui só para ter alguma coisa, informação. Qual é a quantidade do meu lote? Que o sistema vai preencher esse código de lote interno, ele gera. O código é gerado internamente pelo sistema, tá? Confirmo, ó, aí ele já coloca tudo certinho aqui para mim, e aí sim eu confirmo. Entrada, recebimento número 17. Então, esta daqui é uma entrada de material com controle de lote, tá? Outra possibilidade que a gente vê muitos nos clientes é fazer a entrada de conhecimento de transporte, porque, como eu já falei nessa tela, eu posso fazer tanto notas fiscais modelo 01, que é o modelo 01, que não é eletrônica, posso fazer as notas fiscais eletrônicas, que é o normal, e entro também com todos os tipos de modelo de nota, nota fiscal de energia elétrica, de comunicação, e o que é muito utilizado também nos clientes é o conhecimento de transporte, tá? Eu posso fazer a entrada de conhecimento de transporte, tá, nela, e fazer a conferência deste frete, tá? Para isso, eu vou precisar emitir também uma outra nota aqui para a gente referenciar. Por quê? Quando eu busco que confere frete, a minha nota fiscal de saída ela tem que ter o transporte, né? Então, vamos utilizar aqui, que a gente já até fez cadastros do nosso exemplo. Cadastro de empresas. Alguém já cadastrou uma transportadora. Muito bem, a Elo. Vamos usar este cadastro aqui da Elo. Então, que é a transportadora 5. Só vou colocar aqui que ela está ativa, veio como novo. Então, a minha empresa vai ser a 5. Quando eu falo de frete, eu tenho que ter uma natureza de operação para frete também. Então, nós de novo lá na natureza de operação. Então, eu tenho uma operação própria para entrada de frete. Mas por que, Paula, precisa ter uma operação própria de frete? Porque os CFOP são os distintos, né? E normalmente frete não busca pedido. Esse está buscando, mas eu vou buscar não, tá? Para facilitar para a gente. Então, e ele tem outras coisas diferentes. Não, gera divergência, não busca referência, tá? Nem faz inspeção, não faz inspeção de frete. Então, algumas coisas aqui, tá? O tipo de movimento é totalmente diferente de EC, que é entrada de compra. O modelo é diferente, não é mais 01, nem 55, é 57. Então, todos esses aspectos aqui forçam a gente ter uma natureza de operação própria para ele, que nem tem o 5 aqui. A única coisa que não temos aqui no cadastro material, acho que é um frete, né? Temos frete. Dona Elô facilitou nossa vida aqui. Então, vamos usar esse FT001. Só vamos colocar ele para ativo também. Ele está com a aplicação frete. Ok. Então, já vimos aqui que a Elô fez a lição de casa. Vamos usar ela. Estão vindo aqui, fiscal, entrada de notas. Vou usar aqui a empresa 5.
que é a minha transportadora. A operação não é mais 1 e nem é a 6, é a operação 5. Eu vou colocar 08, porque senão vai dar o problema da chave de acesso também se eu colocar 5, tá? Vou vir aqui em incluir, vou buscar o meu frete, vai dar a tal mensagem, é claro, de configuração fiscal. Então, já vamos de novo, para entrar na cabeça a configuração fiscal, a minha empresa, meu cliente, ó que legal essa mensagem aqui. Cadê o agrupamento da minha empresa? Então, ele passou o produto agrupamento 9. A minha empresa está sem agrupamento, então eu preciso ir lá na minha empresa, colocar um agrupamento fiscal nele para a operação 5. Então, vamos lá. Cadastro empresas. Minha transportadora. Eu vou colocar o meu agrupamento de empresa. Vamos ver se tem uma transportadora aqui. Tem, vamos colocar 24. Agrupamento 24. Mesma coisa, fiscal, configurações. Vou dar um incluir aqui. Agrupamento da minha empresa é a 24, meu produto é 9 e a operação que estou trabalhando é 5. Vou colocar aprovado e já vou vir copiar uma tributação aqui qualquer. Confirma. Vamos colocar ela para vigente. Vamos ver se vai faltar mais alguma coisa ou se é o suficiente. A minha empresa, 5. Operação 5. Frete. Pronto. Vou colocar aqui. A maneira de entrar em si, vocês viram que não muda. O que vai mudar? Aqui, o tipo de frete e a natureza de frete, ela é obrigatória, tá? Vou colocar, confirmo. Mais uma coisa que é obrigatória. Quando eu falo de frete, o sistema vai buscar o CFOP de acordo com a cidade de destino e a cidade de origem, tá? Porque isso é legislação mesmo, tá? A gente sabe que quando eu recebo uma nota fiscal fora do estado, o meu CFOP inicia por 2, por exemplo. Mas quando a gente fala de frete, ele não vai olhar mais a UF da transportadora. Ele vai olhar os UFs das cidades envolvidas do transporte. Então, eu vou vir aqui, por exemplo, colocar Limeira. Ou seja, o meu frete iniciou em Limeira e o meu frete terminou em Piracicaba. É por este campo, gente, que o sistema vai dizer o CFOP, tá? Então, vou colocar aqui. Se eu entrar nela aqui, o meu CFOP 1352, tá? Empresa São Paulo, tudo certinho. Agora eu vou entrar do mesmo jeito. 5, modelo 08, só que a minha cidade de origem e destino sendo diferente, tá? Para vocês verem o que o sistema vê. 1 também. Aqui eu vou colocar iniciou em Limeira. Só que terminou em... Vamos ver, acho que esse daqui é de outro estado. Esse Abadias aqui mesmo, Goiás. Nossa, andou, hein?
confirma. Tenho que informar, porque calculou ICMS, tenho que colocar o valor total da nota, tenho que colocar o frete, a natureza do frete, confirma. Preencheu aqui. Ó, o meu CFAP, 2352. Mesmo a minha transportadora sendo de São Paulo. Isso daqui, gente, como eu falo para você, para explicar para o cliente, muitas vezes, um cliente que não entende muito a legislação ou que entra com pouco frete, ele se prende a sigla da transportadora. E não é assim, tá? Quando falamos de frete, o que o sistema vai conduzir, a gente até fez estudos quanto a isso, é realmente a cidade de origem e a cidade de destino do transporte e não da minha transportadora, tá? Então, às vezes, já peguei mais de 3, 4 casos referente a isso. O cliente sempre questionando por que se minha transportadora é São Paulo, o sistema está trazendo o CFLP 2352. Por causa disso, tá? Quando se vê, se relaciona a frete, ele não olha mais a UF da empresa, mas assim as UFs da origem e do destino do frete. Falando ainda em frete, eu tenho a possibilidade de fazer a conferência de frete, tá? Então, eu venho aqui no cadastro da empresa. O cadastro da empresa está aberto. Transportadora. Eu tenho a possibilidade de fazer aqui, ó, confere frete. E lá nos meus parâmetros, usar conferência de frete. O que que isso faz? Nossa, quanta natureza ativa, confirma. Ele, além de fazer toda aquela questão que eu mostrei aqui, ele vai habilitar uma telinha para eu informar a referência da nota daquele frete. Então, a gente sabe que o frete está sempre envolvido com nota fiscal. Então, eu emito uma nota fiscal de uma venda e se tiver transporte relacionado a ela, eu vou emitir um CTE, um conhecimento de transporte relacionado à nota fiscal. Então, o sistema ele faz essa conferência desta nota fiscal também. Para isso, a minha transportadora tem que estar como confere frete e o parâmetro lá estar como conferência de frete, tá? A entrada da nota daí é semelhante aqui. Vimos aqui algumas possibilidades para entrada. Tem mais que eu poderia mostrar? Sim, mas acho que os principais a gente viu aqui, tá? E eu queria mostrar que, senão não vai dar tempo, a importação do XML. Então, como a gente viu até agora, duas formas para entrar com nota. A tela da entrada da nota fiscal, que a gente fez vários exemplos aqui, e também a entrada da nota mediante a tela de complementos de impostos. Fora isso, a gente tem a possibilidade da importação automática do XML, tá? Então, como que a gente faz? Então, primeiro de tudo, quando eu sou o cliente, né, meu fornecedor, ele emite nota para mim, eu tenho que armazenar esses XMLs. Então, todas as vezes que eu recebo uma mercadoria, a DANF é só um documento auxiliar, né? Ela não é a nota fiscal em si. A nota mesmo, a que tem validade fiscal, a que quando entrar um auditor lá na sua empresa e querer fazer alguma conferência fiscal lá, ele vai pedir a pasta de XMLs. Então, você tem que ter os XMLs de todos os seus fornecedores. Baseando-se nisso, eu posso fazer, não ter esse trabalho de ficar clicando em incluir não, eu posso fazer a configuração usando essa interface para que ele entre automaticamente no sistema. Qual que é essa interface? Então, aqui, ó, coloquei até uma pasta de importação XML para ficar mais fácil, tá? O robozinho responsável é esse aqui, ó, CRG XML NFE, que é carga de XML NFE, tá? Vou clicar nele aqui.
Ele, diferente dos outros executáveis, ele fica mostrando aqui, ó, tá vendo embaixo da telinha? O robozinho, ele não abre aquela tela para colocar login, usuário. Não, ele abre e ele fica aqui, do ladinho. Por quê? As empresas que utilizam a importação de XML, ele precisa estar aberto a todo momento. Se você fechar aqui, ele para de realizar as importações das notas fiscais. Ele precisa estar 24 horas aberto lá onde na máquina que foi instalado ele, na máquina que vai ser no servidor ou na máquina do usuário, independente disso. Na máquina que for responsável para realizar as importações de XML, ele tem que estar aberto para ficar fazendo as leituras dos XMLs, tá? Eu não entrei, saiu. Então, abri ele aqui. Espero que ele abra. Vamos ver. E... Ele não tá aqui. Cadê? Apareceu. Bom, ele abre essa tela aqui, principal, que é onde ele vai mostrar para você, todas as vezes que ele for processando os XMLs, ele vai mostrar aqui quantos foram processados com erro e quantos foram processados sem erros, tá? É só uma visualização para você. O que é importante a gente saber? Aqui no botãozinho configurações, eu faço as configurações para as importações desse XML. O que é importante? Primeiro ponto, aonde estão os meus XMLs para ele realizar a importação? Então, nesse diretório aqui, diretório dos XMLs a serem importados da NFE de entrada, eu preciso colocar o diretório onde eu vou colocar os meus XMLs para ele fazer a leitura. Então, aqui no meu exemplo, por exemplo, eu criei aqui no treino importação uma pasta XML, onde eu vou colocar aqui neste caminho os XMLs para ele importar, que é o que eu defini aqui para ele, tá? Fora isso, preciso definir o diretório do X da pasta esquema, tá? O que é a pasta esquema? São os moldes dos XMLs, os layouts do XML, que é onde a interface consegue ler e fazer a importação. Que pasta esquema é essa? É aquela pasta esquema que nós já conhecemos, que é utilizada para todos os processos de XML. Essa pastinha esquema aqui. Então, eu vou informar aqui na interface o diretório aonde está esta pasta esquema, tá? Tenho, entre outras aqui, essa parte aqui de baixo, gente, relaciona a... Eu posso também fazer a importação de notas fiscais de saída, tá? Uma empresa que vai começar a utilizar isso, por exemplo, eu acho que já até está utilizando, é a Hexa, que eles estão emitindo notas fiscais diretamente no Mercado Livre. E eles precisam fazer o controle dessas notas fiscais de saída dentro do sistema. Então, eles emitem as notas fiscais de saída pelo Mercado Livre e realizam a importação desses XMLs para dentro do sistema a partir daqui, tá? Mas hoje estamos focados na entrada, só para vocês saberem que tem também essa possibilidade. Na entrada da nota, eu posso definir se eu quero validar a chave de acesso no momento da importação do XML ou não, e se eu quero que o sistema inclua automaticamente no sistema ou não. Se eu coloco que eu não incluo automaticamente no sistema, eu apenas preciso, na telinha de importação, confirmar lá e ele já entra automático.
ou se eu marcar este parâmetro, a hora que ele lê o XML, ele já cai lá naquela telinha de fiscal entrada de notas. Este parâmetro faz isso, tá? Aqui no e-mail, eu posso configurar também para que se ocorrer algum erro de XML, por exemplo, deu erro na hora de importar o XML. Ele mande um e-mail para mim me informando o motivo que não importou, o erro, para eu fazer as tratativas, tá? Banco de dados. O que eu coloco aqui? É a mesma coisa que a configuração do Debine, tá? Só que eu preciso configurar, mesmo o Debine configurado, quando trata-se de nota de importação de XML, para que o robozinho leia, eu preciso configurar aqui também nas configurações de banco de dados. Básico também informação. Eu vou configurar o usuário da minha base, a senha, o host string é o nome do servidor. A única coisa de diferente é que eu preciso colocar o CNPJ. No Debine, normalmente a gente coloca um pontinho lá, mas para o robozinho entender, eu preciso realmente informar o meu CNPJ da minha base, principal, tá bom? Certificado digital, se eu quiser selecionar ele aqui para ele fazer a validação automática, eu informo que certificado digital. Configurei isso, salvei e posso ainda determinar CFOPs que eu não quero que sejam encarregados. Então, por exemplo, eu tenho XMLs aí de remessa, retorno, alguma coisa assim, eu não quero que esses sejam, que leiam isso, tá? Então, eu venho aqui e posso configurar por CFOP para ele não carregar notas fiscais vindas desse CFOP, tá? Mas a configuração de interface seria isso mesmo, tá? Só vir aqui, se tiver ou não o CFOP, banco de dados obrigatório, é essencial, precisa para ele conseguir ler. E-mail não é obrigatório, é apenas para eu ter um controle, para saber se ocorreu algum problema ou não. E as informações gerais, obrigatório. O que é obrigatório? No mínimo, esses 2 pontos aqui e esse parâmetro de importar notas de entrada, é claro. Tá bom? Feita a configuração, eu vou deixar ele em aberto para que ele possa fazer a leitura dos XMLs. Aqui é isso de configuração. Mas basta para o funcionamento? Não. Eu preciso também, dentro do sistema, aqui na partinha de importação, que é onde? Menu, fiscal, importação de NFE. Então, é aqui que vai estar relacionada as minhas importações dos XMLs, tá? Aqui ele vai trazer se foi feito com sucesso ou não, ele vai trazer nesse grid. No grid de baixo é referente aos materiais que foram importados, tá? Nesse botãozinho adicionais, eu tenho algumas configurações que são importantes para o funcionamento dele, tá? Como configuração de material. Então, eu tenho aqui 2, por exemplo, onde eu informo a empresa e o material que eu vou fazer a compra, a importação disso. Vou receber XML, por exemplo, da empresa Zucchetti para o material tal, tal, tal. Então, eu venho aqui e incluo. Qual vai ser meu fornecedor? Meu fornecedor vai ser a Zucchetti. Qual que vai ser o material que vai vir da Zucchetti? Vai vir... O código do material deles vai estar escrito teste, nem sei, tá? Estou supondo. E esse teste aqui vai corresponder ao meu material teste treina, tá? Configuro. Então, configurei. Isso daqui eu tenho que fazer um levantamento. Então, por isso que quando a gente fala o cliente não usa a importação de XML, ele vai ter que implantar. Isso é com a consultoria, com quem faz a implantação, na verdade, tá? Porque vai ter que fazer um levantamento dos materiais que ele compra, que ele vai utilizar, os fornecedores e tudo mais. Isso daqui é para apenas vocês saberem
que há necessidade dessas configurações para que, porventura, venha algum material novo em que a empresa já utiliza a importação, mas cria um material novo que precisa também realizar a importação da nota. Lembrar que tenho que colocar aqui a empresa do meu fornecedor e o material correspondente dele para o meu, tá? Por isso que chama de para. O material que está vindo do fornecedor. Qual que é o meu material aqui para mim, tá? Eu faço isso daqui. A mesma coisa com configuração de CFOP. Também preciso fazer um... Não, isso daqui é sempre levantado na implantação, tá? Mas eu preciso também ter configurados os meus CFOPs de entrada, tá? Dando incluir, eu coloco aqui o CFOP, daí vocês falam para mim, nossa, Paula, peraí, CFOP 51101, como assim CFOP de entrada? Porque, gente, a gente tem que pensar assim, ó, o meu cliente faturou para mim, então a nota para ele lá, o CFOP da nota dele vai ser uma nota de venda, uma nota de saída. Então, o CFOP vai começar com 502, 601, porque ele está vendendo. Mas a tratativa para mim, o meu CFOP para entrada não vai ser 602, vai ser 102. E aonde está esse 102? Na minha operação de compra, aquela natureza de operação 1, em que eu relacionei todos os meus CFOPs de compra, eu vou indicar que quando eu receber o CFOP 602, o sistema vai buscar o CFOP da minha natureza de operação 1. Tá? É isso que eu defino aqui. E o busca é porque eu posso fazer importações tanto de nota de entrada, se é nota de entrada, fornecedor. Se é nota de saída, cliente. E ainda, se é conhecimento de transporte, porque posso também importar CTEs, vai ser transportadora, tá? Então, no meu caso aqui é fornecedor. Confirma. Além do CFOP, preciso também ter configurado aqui as minhas unidades de medida. Quais são as unidades de medida que eu trabalho? Tá? Então, eu trabalho com peças, com unidade, com quilo, com saco, com todas as unidades que eu receber em XML, eu preciso trazer aqui para mim. Tá? Configurado isso, estou pronto para utilização da importação do XML. Então, quais são as configurações necessárias? Robozinho, aquelas configurações que eu demonstrei, e também que não basta só aqui, eu preciso estar relacionados aqui o meu material, o meu CFOP e minha unidade de medida. Então, como que eu faço agora para ele realizar a importação? Já configurei aqui a minha pasta para importação, onde eu vou colocar os meus XMLs que eu quero que importe. E já coloquei também a minha pasta esquema. Então, o que eu tenho que fazer? Acessar a minha pasta XML e eu vou colocar aqui, ó, esse XML aqui. Aonde? No diretório que eu informei. Qual que é o diretório que eu informei? Este diretório. Então, eu vou colocar aqui, tá? Coloquei e vou iniciar o meu serviço. Ele vai começar a processar a partir de agora, tá? Aí ele vai fazer a leitura do XML. Ó, arquivo em processamento, vejo que ele está processando. Ó, sem erros. Ai, que lindo, maravilhoso, né? Daí eu falei assim, Paula, quando faz isso não precisa de mim, não precisa do suporte, né? Mas primeiro tem que dar certo, né, gente? Então tá aqui, ó. Entrou, ó, não tem nenhum vermelhinho, tudo bonitinho, ele encontrou o material do fornecedor, encontrou o meu material com ele. Ok. Só que se a minha nota é 70776. Se eu entrar aqui em fiscal, entrada de notas, a 776 não está aqui ainda, ó. Né? Então, como que eu faço? Ele finalizou o processo? Ainda não, porque lembra que eu marquei aqui nas configurações que não é para incluir automaticamente no sistema? Se eu incluo automaticamente no sistema, ele faz esse passo e já conclui lá na minha tela de entrada.
tá? Mas no caso aqui eu não vou, eu cliquei de propósito para não mostrar, para mostrar para vocês como que tem que fazer. Ele viu aqui, leu o XML com sucesso, sem problema nenhum. O que que eu tenho que fazer? Vou ter que dar aqui um incluir e colocar minha chave de acesso. Sim, Paula, mas ele já viu a chave de acesso aqui. Pois é. Mas para ele concluir, eu preciso vir aqui, incluir, chave de acesso e dar um Enter. Uou! Ai, o que eu fiz aqui? Mudei, né? Ok. Chave de acesso. Ah, porque estava selecionando aqui. Eita, gente. Isso. Nossa, ele estava selecionando esse item NFA e não conseguia concluir. Então, selecionou a chave de acesso, tem que dar Enter na tela, tá? Mas ele estava dando problema porque ele estava selecionando esse botão, não sei por quê. Bom, enfim. Enter aqui, clicando em Enter, ele vai dar a afirmação, né? Confirma a importação da NFE? Sim. Que daí ele vai dar, ó, nota fiscal gerada com sucesso. Qual que é o número da nota? Então, se eu vir aqui, ele sai da tela, tá vendo? Que ele realizou a importação. Se eu vir lá em fiscal entrada de notas, ele vai vir aqui, a nota 70776, modelo 55, tudo bonitinho, para que eu possa fazer a conferência e os processos que eu já costumo fazer, tá? Mas sabemos que nem sempre é assim, né? Mil maravilhas. Então, podem acontecer alguns erros no pers calços aqui. Então, vamos importar alguns XMLs errados aqui, né? Vamos importar um a um para a gente não se confundir. Peguei o XML, coloquei na minha pasta. E ele vai fazer a leitura. Então, ó, deu lá um com erro. Tá? Então, aonde que aparece, Paulo? Se eu clicar aqui em abrir log, ele abre o log para mim, mas o próprio sistema, vou dar um atualizar aqui, ele já meio que fala para mim qual que é o problema, ó. Então, quando ele dá erro na importação, ele vai aparecer aqui no xizinho, vermelhinho, tá? E embaixo ele vai falar, ó, não foi possível localizar o produto informado. O material do meu cliente, do meu fornecedor é leite. E cadê o meu material? Ele não conseguiu localizar o meu material. Por quê? O que está faltando aqui? Será que tem a configuração do meu material? Deste leite? Ó, não tenho. Eu tenho desse material, tenho do chantilly e tenho do teste. Tá? E uma coisa importante é, eu só consigo realizar a importação de XMLs vindo de um pedido de compra também. Tá? Então, eu preciso ter o pedido de compra para ele fazer a importação e conseguir chegar no material. Então, primeira coisa aqui que ele já está falando, ó, não foi possível localizar o produto informado. Então, não foi possível localizar, o que eu tenho que analisar lá no cliente? Adicionais, material, eu tenho meu material no Depara? Pronto, aqui não tem. Então, primeira coisa que eu preciso ajustar é colocar aqui. Então, eu vou vir. Quem que é o meu fornecedor? Deixa eu só confirmar, fornecedor 3 também? É. Então, vou vir aqui, material, e incluir fornecedor 3. O que está vindo lá para ele? Vem leite. E qual que é esse leite corresponde a qual material para mim? Ai, é o leite top. Confirma.
Configurei. Vamos ver se é só isso? O que eu faço agora para reprocessar ele? Se eu vim aqui, reprocessar XML, XML reprocessado. Ó, o erro de material não localizado passou, mas tem aqui, ó, fator de conversão não configurado. Quando fala fator de conversão não configurado, é porque falta eu configurar lá na conversão de unidade de medidas. Por quê? Porque o meu XML está em unidade e o meu leite, eu coloquei lá aqui no cadastro material que ele controla como peça, tá? Então, o que eu preciso fazer? Lá em menu, cadastros, materiais, complementos de materiais, eu vou incluir aqui que quando eu utilizar a empresa 3, meu fornecedor 3, para o material leite top, a minha unidade é peças. Porém, a unidade da empresa, a unidade do meu fornecedor é que eu esqueci, unidade. Unidade. Tem conversão? Muda? Ah, não, é 1 para 1. Então, ou seja, uma peça equivale a uma unidade. Mas eu poderia ser, uma peça equivale a 5 unidades. Independente, fator de conversão, tá? Vou cadastrar aqui, confirma. E vou reprocessar o meu XML. Então, vou vir aqui, reprocessar. Pronto, ó, o vermelhinho sumiu. Então, eu tratei os dois erros que estavam ocorrendo. Então, para eu fazer de novo a entrada, concluir a entrada, incluir, Enter, confirma a importação, sim, nota fiscal gerada com sucesso. Então, se eu vir aqui agora, vai ter a 77,90. Vamos fazer mais um? Errado? Vamos pegar esse aqui. Vou jogar aqui na minha pasta. Já está iniciado o serviço, ele já vai processar. Já até processou, ó. Por quê? 2 com erro, viu? Se você observar e tiver com a pastinha aberta, você vê que está vendo que até o XML saiu daqui. Paula, ele sai daqui e vai para onde? O sistema, ele cria uma pasta com o CNPJ da empresa. Então, eu estou trabalhando com o meu fornecedor Zucchetti. Então, quando dá erro, o primeiro erro, por exemplo, de uma nota fiscal da Zucchetti, ele cria uma pasta com o CNPJ do fornecedor e dentro dele vai ter lá erros. E dentro dos erros, os logs e os XML que foi processado com erros, para que possa ser tratado e voltado o XML para a pasta principal, para que ele possa fazer a leitura novamente. Tá? Então, se você abrir a pasta, por exemplo, no cliente, vai ter um monte de pastinha igual a essa. Por quê? É uma pasta por CNPJ do fornecedor deles. Tá bom? Então, vamos lá, vamos ver que erro que é esse agora. Se eu entrar lá na telinha, vou atualizar aqui, ó, outro erro. Olha aqui. Unidade de medida não cadastrada. Nós vimos que para que ele possa fazer a importação, eu preciso ter material, CFOP e unidade. Vamos ver quais que são as unidades aqui. Unidade CJ de conjunto e KG de quilo. Aqui em adicionais, unidades tem uma delas? Nenhuma delas. Então, vamos incluir unidade do fornecedor, QG para quilo. Certo? Configurei, processar. Para processar, só clicar aqui e reprocessar XML. XML reprocessado. Pronto, nenhum log, quer dizer que não tem nenhum erro. Para eu concluir a entrada, incluir, chave de acesso, Enter. Confirma a importação? Sim. Este, gente, é o processo de importação de XML, tá?
se estiver tudo configurado certinho, não tem erro, né? Sem problema, vai lá, posso até colocar aqui, incluir NFE automaticamente no sistema e ele vai processar os XMLs. O que, que nós precisamos saber aqui? Que para ele processar, ele precisa estar dentro da pasta correta, no diretório correto, informado. Às vezes o que acontece no cliente, ele fala, o XML parou, o sistema parou de ler os XML. Por quê? Porque ele foi lá, criou uma nova pasta, onde ele colocou os novos XMLs, mas não alterou aqui nas configurações, tá? Então, ele tem que ajustar o novo diretório para o XML para ele fazer a leitura. Os erros que acontecem é esse, né? De, não tem, tá faltando conversão, tá faltando unidade de medida, o CFLP não foi localizado, mas tudo por quê? Essas 3 configurações tem que estar tudo certinha também, tá? Então, é isso que eu queria passar para vocês quanto à entrada de notas, tá? Os 3 processos, que é o processo da entrada manual, o processo da entrada de complemento através da telinha de complemento de impostos, porque muitas vezes a gente pensa que é só usada para saída, mas ela é usada também para fazer uma entrada de nota, e esta aqui que é muito usada nos clientes hoje, que é a importação de XML. Entender qual é a interface responsável para isso, as configurações necessárias e o processo mais manual aí para fazer a efetivação da entrada lá no recebimento, tá? Eu espero que eu tenha contribuído em aí, ter trazido algo novo para vocês. E se tiver alguma dúvida, algum problema, a gente está à disposição, né? Que a gente sabe que sempre pode vir coisas novas, novas funcionalidades. Então, o principal e as características da entrada de nota, eu tentei salientar aqui hoje, tá? Obrigada e nunca parem de aprender, ok? Obrigada, gente. Até mais.